Aleluia. Se crer, verá a glória de Deus. Porque nós não andamos pelo aquilo que nós sentimos, mas nós andamos pelo que nós cremos. Nós não andamos pelo que nós vemos, mas nós andamos pela fé. Nós andamos pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Abra sua Bíblia. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 13. O nosso tema hoje é esse: muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanece. Provérbio 19, 21. Agora nós vamos ler Crônicas. Primeiro das Crônicas, capítulo 13, versículo de número 1, em nome de Jesus. Por enquanto nós vamos ler 4 versículos do capítulo 13, que diz assim: E teve Davi conselho com os capitães dos milhares e dos centos, dos milhares com o capitão dos milhares, e com todos os príncipes. O 2 disse assim: E disse Davi a toda a congregação de Israel: Se vos parece bem, e se vem isso do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em toda a terra de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas, com eles na cidade e nos seus arrabaldes, para que se ajuntem conosco, e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Então disse toda a congregação que assim se fizesse, porque esse negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. A igreja pode se sentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmão, Davi, ele tomou conselho com todo. Eu quero que a igreja entenda uma coisa. Quem sou eu e nem quero ser aquela pessoa para acusar Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. Isso foi da boca de Deus que saiu, que ele era segundo o coração de Deus. Mas nós vemos aqui, primeiro erro de Davi foi pedir conselho ao povo. Por quê? Mas não era todos irmãos? Davi diz que era todos irmãos. Mas não era todos israelitas? Era todos israelitas. Mas a palavra diz que nem todos que estão em Israel é israelitas. O inimigo pode também infiltrar no meio de nós, para poder soprar coisa no nosso ouvido, para poder conturbar a nossa mente, para nos enganar. Porque ele tentou enganar Jesus. Se você pega Mateus 4 em diante, eu não vou ler que não está muito aqui, mas ele tentou enganar Jesus, falando que Jesus a palavra diz que o Senhor dá ordem aos anjos a teu respeito para que não tropecem em pedra. Está escrito em Mateus 4. E em Salmo 91, você vê às vezes que ele torceu a palavra para enganar Jesus. Ele não citou a palavra de acordo com Salmo 91. Então ele é enganador.
Então aqui nós vemos aqui Davi tomando conselho com o povo. Irmãos, presta bem atenção. O servo de Deus chegar perto do ímpio para pedir um conselho ao ímpio. Sabe o que é a pessoa ímpia? A pessoa ímpia é aquele que não teme a Deus, aquele que não acredita que existe Deus. Então nós podemos pegar isso no Salmo 50, é 50 ou 16 que faz assim: diz o ímpio aonde? Na sua boca? Não, no seu coração. Faz um favor para mim, vê se é o Salmo 50, aí, tá aí, ó. Salmo 50, 16. Mas ao ímpio diz Deus, mas ao ímpio diz Deus: que faz tu em recitar os meus estatutos e tomar as minhas alianças na tua boca? É o 17 agora, vamos ver o 17. Visto que odeia a correção e lança as minhas palavras para detrás de ti. Está falando com o ímpio. Então o ímpio é isso. Se eu ou qualquer um chegar perto do ímpio e falar com o ímpio assim, fala assim, ó, rapaz, eu estou com um problema muito sério conjugal com a minha esposa. Sabe o que o ímpio vai falar com você? Larga ela, rapaz, arruma uma mais nova. Larga ela. Que isso, ninguém é obrigado a estar junto não, rapaz. Ela está assim com você. Larga, deixa ela, arruma outra nova. Esse é o conselho do ímpio. E o justo, aquele que teme a Deus, o irmão aguenta, isso vai passar. O homem santo santifica a mulher santa santifica o homem. Assim, vê a diferença de um do outro, de quem teme a Deus e quem não teme a Deus. E o Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo conselho dos ímpios. Tem gente, eu fiquei bobo até de saber o avô me contando e chorando que a neta dele foi criada na igreja, fazia louvor, cantava no louvor, no coral na igreja, conheceu um rapaz, imagina onde ela está hoje, no centro de Macumba, anda com sábio, será sábio também. E Davi aqui, primeiro erro, tomar conselho para poder tomar decisão sobre uma coisa muito séria, irmãos. As coisas de Deus é coisa seríssima, irmãos. Se a gente não tiver condições de responder, pergunta uma pessoa mais que possa orientar a gente, para a gente não responder a pessoa errado. É sério demais. Então aqui nós vemos primeiro erro de Davi. Segundo erro de Davi está no versículo 4, aonde nós lemos. Segundo erro está no versículo 4. Então diz a toda a congregação que assim se fizesse, porque esse negócio pareceu reto aos olhos de quê? De todos. Tem coisa na nossa vida, igreja, vamos prestar atenção nisso. Muitos propósitos há no coração do homem. Tem coisa que às vezes, irmão, o projeto é bom. Às vezes a pessoa projeta, eu vou te dar um exemplo daqui a pouco. Às vezes a gente projeta o projeto é bom, mas é do agrado de Deus? Deus agrada, Deus está agradando daquilo que nós estamos fazendo. Às vezes até a intenção é boa,
é só a intenção, irmãos. Tem que ver se Deus está dando um alvará, se Deus está, se a palavra dele condiz com aquela decisão que nós vamos tomar. Aqui pareceu bem aos olhos de todo mundo. Será que Davi consultou a Deus, irmãos? Antes de tomar conselho com o povo? Ele era segundo o coração de Deus? Era segundo o coração de Deus. Mas resta saber se primeiro ele perguntou a Deus: nós podemos trazer essa arca? Não, o poder podia. É necessário ele trazer a arca, porque Saul, o primeiro rei de Israel, rei endemoniado, ele não conseguiu trazer a arca. A arca tinha que vir para Israel. E Saul não conseguiu trazer a arca. Então o projeto de Davi era um projeto bom. Mas que maneira ia trazer a arca? Aí é que está. A arca que representava ali a presença de Deus, que representava ali aonde Deus respondia a eles, através daquela arca. Hoje nós temos o Espírito Santo que mora dentro de nós, não é através mais de arca. Não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo, mas era através daquela arca que Deus respondia eles. E no versículo 7, 13:7, pareceu bem aos olhos de todos. Antes de eu ler aqui, eu vou falar uma coisa aqui, sabe? É a mesma coisa que, de repente, o nosso pastor, um domingo de culto, estou falando um outro dia, tá, igreja? Mas um domingo de culto, o pastor encher de mesa e cadeira aqui, e encher de comida e bebida, não é uma boa coisa? É uma boa coisa, irmãos. Eu tenho certeza, se perguntar, levanta a mão, eu sou o primeiro a levantar. Mas será que Deus agrada deixar de ser ministrada a palavra dele para poder... Que Jesus diz que não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Melhor comer do que ouvir a palavra de Deus. O propósito é bom, claro que é bom. O propósito de Davi não estava errado não, irmãos. Agora, o que estava errado era isso aqui, ó. Começamos aqui a ler aqui, ó. No 7. Diz assim: e levaram a arca de Deus da casa de Abinadab sobre um carro novo. E Uzá e Aiô guiavam o carro. Presta atenção, vamos parar aqui. É ruim esse propósito? Ele fez isso de má intenção? Claro que não, irmãos. Claro que não. A arca estava na casa do pai dele há vários dias. A arca estava na casa do pai dele. E agora precisava ser levada para Israel. Mas não era em carro. Não era em carro de boi. Irmão, presta atenção. O que Deus quer falar conosco. Será que nós estamos buscando a Deus da maneira correta, irmãos? Às vezes o nosso propósito até está correto, mas a maneira é que está errada. Está dando para a igreja entender? Às vezes a maneira que a gente está agindo é que está errada. Não é o propósito que a gente tem com Deus está errado, não. Todos nós, o nosso desejo é buscar a Deus. É buscar a presença de Deus. Por isso que nas quarta-feiras nós estamos aqui orando. Buscando a presença de Deus para a nossa vida, para nos fortalecer, para ser mais santificado, para ser mais, vamos dizer assim, fortalecido na fé. Porque o dia da adversidade vem aí, vem chegando, irmão.
O mundo está virando de cabeça para baixo, ninguém entende mais ninguém. Agora já fizeram até boneca aí e disse: é meu filho, quer registrar, quer batizar, quer tudo. Então Satanás, irmão, ele está aproveitando os últimos tempos que ele tem aqui na terra para destruir vida, para tirar a pessoa da presença de Deus. E nós não pode ser bobinho não, tá, igreja? Nós não pode ser bobinho. Que qualquer descuido que nós tiver vai ser fatal na nossa vida. Presta atenção que essa arca, irmãos, na igreja moderna de hoje, essa arca não, esse carro novo, ele está entrando dentro da igreja, tá? Ele está entrando dentro da igreja. Esse carro novo, Ferrari, ele está entrando dentro da igreja. Vou fazer isso para a igreja ver que eu sou o pastor mais poderoso, mais famoso do mundo. Será que Deus alega o coração de Deus? Será que tem achado graça aos olhos de Deus? Isso que nós estamos fazendo? Aí o 8 diz assim: Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com toda a sua força, em cântico, com harpa, e com araudes, e com tamborins, e com símbolo, e com trombetas, quer dizer, toda coisa de música. E chegando à ilha de Quidom, estendeu-os a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Boi tropeçou, desgovernou o carro, aí ele põe a mão na arca. Quando ele põe a mão na arca, ele é fulminado, porque ali estava o poder de Deus. Ali estava a presença de Deus ali. Ele é fulminado. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá, e o feriu por ter estendido a sua mão à arca, e morreu ali perante Deus. Deus estava ali perante, porque a arca simbolizava a presença de Deus. E a presença de Deus, irmãos, é essencial na nossa vida. Por isso que Davi disse assim: não retire de mim o teu Santo Espírito, e nem lance fora, não me lance fora da tua presença. Porque a presença de Deus, irmãos, é essencial na nossa vida. Essencial quando nós deitamos, quando nós acordamos, quando nós levantamos, quando nós vamos tomar o nosso café, quando nós vamos agradecer a Deus por aquele pãozinho quente, aquele cafezinho. Em tudo na nossa vida. Qual o erro deles? O propósito era bom? A intenção era boa? Era, mas o que eles fizeram não era correto, porque eles conheciam a palavra de Deus, tá, irmãos? Por isso que aconteceu isso. Talvez fosse um inocente que não conhecesse a palavra de Deus, não conhecesse Deus, até Deus tinha perdoado, não teria acontecido isso. Mas porque não era para eles levar a arca no carro novinho. Abinadab fez esse carro novinho. Então vamos fazer a arca, já está aqui quantos anos na nossa vida? Vamos fazer um carro novo para nós levar a arca. Deus merece, claro que merece, muito mais. Mas não era para ser levado. Vamos ver como era para ser levado a arca. Aqui tem uma coisa aqui, irmão, antes de eu ler os versículos, eu quero ler aqui não é versículo bíblico não, mas está aqui, ó. Deve-se notar claramente que toda e qualquer coisa
e qualquer coisa instrutiva pelo homem, sempre sem exceção. É correta. Nota que está condenado ao fracasso toda instituição para com todas as coisas, estão na palavra de Deus. 1 Pedro 1,3. 1 de Pedro 1,3. Diz assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então essa arca simbolizava Jesus Cristo também presente, que não estava dentro da arca, mas como ele está hoje dentro de nós no Espírito Santo. Agora nós vamos ver aqui outros versículos de Êxodo 37, 5, para nós ver que a arca tinha que ser levada por quantos homens, irmão? 4 sacerdotes. Aqui no ombro. Não sei se esse versículo, se não for, depois nós vamos pegar outros aqui que nós vamos ver. Diz assim, e pôs os varais pela argora da arca, ao lado da arca, para se levar a arca. Este é o 5, né? 5. Para se levar a arca, muito bem. Agora Números 4,15. 4,15 de Números. Havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir do arraial, acabado de cobrir o santuário, e todos os instrumentos do santuário, então os filhos de Coate virão para levar, mas no santuário não tocarão, para que não morra. O que aconteceu com Uzá? Estava escrito para não tocar. Ele tocou. Irmãos, a palavra de Deus não passarão os céus e a terra, mas não passa. Não passa. Não é possível. Os levitas, os sacerdotes levitas, um povo tão sábio que não sabia que não podia tocar na arca. Não sabia que não podia levar a arca no carro, apesar de ser um carro novo. Podia ser até uma Ferrari, mas não podia. Não podia levar. Então estou falando ali, tem mais aqui, quer ver? Só para nós encontrar aqui, vamos dizer assim, a base para nós falar. Deuteronômio 10:8. Deuteronômio 10:8. Diz assim, no mesmo tempo, o Senhor separou, vai prestando atenção, a tribo de Levi para levar a arca da aliança, para estar diante do Senhor, para o servir e para abençoar em seu nome até o dia de hoje. Até o dia de hoje. É o 10:8, né? Então nós já vimos aqui. Por que aconteceu? Por que Uzá morreu? Porque não poderia tocar na arca. Por que a pessoa morre espiritualmente falando? Porque não quer Jesus.
Porque a arca já simbolizava Jesus, que vinha morrer no nosso lugar, para que nós fôssemos libertos do nosso pecado, da maldição. Por isso, igreja, que não deve brincar com as coisas de Deus, com as coisas sérias. A arca tinha que ser levado, Êxodo 25, 12 em diante. Aqui nós vamos ver que ia ser levado por 4 sacerdotes. Diz assim, ó, e fundirá para a arca, né, 4 argolas de ouro. O ouro simboliza justiça, simboliza presença, de ouro. E as porá nos 4 cantos dela. 2 argolas no lado dela, e 2 argolas no outro lado. E fará varas de madeira de acácia. Sabe que a coroa de Jesus foi feita de madeira de acácia, né? Os espinhos de madeira de acácia, né? E fará de madeira de acácia e as cobrirá com ouro. E colocará as varas nas argolas ao lado da arca, para se levar com ela a arca. As varas estarão nas argolas da arca, não se tirarão dela. Está dando para entender, igreja? Não podia tirar, mexer, não podia mexer. É projeto de Deus. A palavra de Deus não pode mexer, não pode acrescentar, não pode tirar da palavra de Deus. Depois porá na arca, porá na arca o testemunho que eu te darei. Também farás um propiciatório de ouro. E parece que são só esses versículos ali. Viu a intenção, irmão? Não era boa a intenção? Às vezes é boa. A gente fala assim, hoje de manhã, que maravilha, eu vou para a igreja. Mas como é que nós estamos vindo para a igreja? Boa palavra. O salmista disse, alegrei quando disseram, vou à casa do Senhor. Claro. Mas como é que nós estamos buscando a Deus? Como é que está a nossa vida diante de Deus? O propósito é bom. Mas que jeito nós estamos buscando? Que nós estamos buscando? De que jeito que nós estamos querendo trazer a arca? De que jeito nós estamos querendo trazer a presença de Deus para a nossa vida? Com ódio do nosso irmão, com rancor, com briga com o vizinho? É assim que nós queremos a arca de Deus, que nós queremos trazer a arca de Deus, a presença de Deus para nós? É assim, é desse jeito? O propósito é bom, mas a maneira é errada. O propósito deles estava certo. Não tomar conselho com o povo. Não levar a arca num carro de boi. Morte. Aqui mais, 1 Crônica. Nós já lemos isso aqui. Pelo que Davi trouxe a arca a si a cidade de Davi, porém a fez retirar a casa de Obed-edom. Ele não pôde. Irmão, presta atenção aqui. A arca, eles não conseguiram trazer a arca para Israel. Por quê? Eles não obedeceram a ordenança de Deus. Nós temos uma arca hoje na nossa vida que chama Jesus Cristo. E se nós não obedecer a ordenança dele, igual ele disse lá em João 14, 21, aqueles que
que me ama, guarda os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos. Quem me ama, guarda os meus mandamentos. Se nós não tiver, presta atenção, se nós não tiver guardando os mandamentos de Jesus, nós não estamos atraindo, não estamos chamando Jesus para perto de nós. A presença dele, a arca simbolizava a presença de Deus. E por um erro, por desobediência, não era assim que Deus tinha parado para fazer com os levitas. Não era desse jeito. Crônica 13, 14. Não sei se nós já lemos, mas fala que a arca ficou na casa de Obed-Edom. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-Edom 3 meses em sua casa. Ah, amada igreja, como que aquela família mudou. Como que aquela família mudou da água para o vinho. Como aquela família foi transformada. Como aquela família foi santificada. Quando aquela arca que simbolizava a presença de Deus, como a nossa família é abençoada, quando nós levamos a presença de Deus para a nossa família. Eles vão ficar de cara feia, fala, irmãos. Antes de ficar vermelho num minuto, de que amarelo a vida inteira. Fala do amor de Jesus, fala da necessidade que ter Jesus não é opção, é necessidade do ser humano, necessidade daqueles que querem ser salvos. Muda tudo. Abençoou. 26. 1 Crônica 26, 4, 5 e 6. Vamos ler 3 versículos para nós ver a bênção na casa de Obed-Edom, quando ele levou a arca, a presença de Deus para a casa deles. Que diz assim, ó, e os filhos de Obed-Edom foram Samaías, o primogênito, Josabade, o segundo, Joá, o terceiro, Issacar, o quarto, e Natanael, o quinto. Era o filho de Obed-Edom. Amiel, o sexto, Isacar, o sétimo, Peuletai, o oitavo, desculpa, porque Deus o tinha abençoado. Quer bênção? Leva a presença de Deus. Leva o nome de Jesus. Fala da presença. Fala que Jesus é bom a todo tempo. Fala que Jesus mudou a sua vida. Fala com as pessoas. Não envergonha. O Paulo disse, eu não envergonho no evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele é o poder de Deus para todos que nele crê. Não envergonha. Eu não tenho vergonha. Quem me chama de doido, esse velho ficou doido. Eu estou doido para Jesus. Eu fiquei louco para Jesus. Eu quero encontrar com meu Senhor. Pode falar. Não arranca pedaço, não dói. Aquele que for humilhado será exaltado. E daí? Eu vou preocupar com isso? Ainda tenho 6 ainda. Glória a Deus. Está dando para entender? Está entendendo? Tem coisa que às vezes o propósito é bom. Muito propósito há no coração do homem, mas o conselho vem de quem? De Deus. Não sei se Davi tomou. Ele tomou conselho com o povo, com os irmãos de Israel. Também a seu filho Semaria nasceram os filhos que dominaram sobre a casa de seu pai, porque foram os homens valentes.
porque foram homens valentes, dominaram na casa do pai dele. Quer dizer, aquilo, irmão, presta atenção, aquilo não deixou uma herança para eles, mas deixou um legado de pai. Às vezes o pai deixa uma fortuna tão grande para o filho, só serve para brigar. Eu vi uma reportagem há pouco tempo, que uma mulher, ela foi para os Estados Unidos ainda nova, bem nova. Aí ficou lá nos Estados Unidos. Aí o pai dela morreu. Ela falou assim, não, meu pai deixou muita herança, eu vou lá. Eu vou lá também, porque não é só meu irmão não, eu tenho um irmão só, ele vai ficar com tudo. Ela estava errada, a igreja? Não, claro que não. Ela tinha herança, ela era herdeira, ela era filha. Também. Ela veio, e parece que aí em Fortaleza, Ceará, num lugar desse aí. Quando ela chegou lá, que ela foi procurar o irmão dela mandou matar ela. Então, aonde eu quero chegar? Legado permanece para sempre. Agora a herança acaba. A herança da morte, a herança da briga. Então, esse povo foi abençoado, Obed-Edom, pela presença de Deus na nossa vida. Não tem outra maneira da pessoa ser abençoada, tá, irmãos? Não tem, então, a não ser, porque o que vem de Deus, nada toma, irmãos. A não ser que a pessoa for bobinho, entregar para o diabo assim de bandeja. Mas o que Deus deu, permanece para sempre. Permanece para sempre. Agora eu pergunto, irmão, por que a gente às vezes deixa as coisas acontecer, tá? Não é verdade? Às vezes a gente espera a coisa acontecer para depois a gente tomar uma decisão de buscar a Deus. Por que a gente não a previne? Prevenir, não fala que prevenir é melhor do que remediar. Então a gente tem que buscar sempre. Davi disse assim, uma coisa eu pedi ao Senhor, e isso eu buscarei. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para quê, Davi? Para contemplar a sua formosura. Salmo 27:4. E no dia da minha adversidade, que a adversidade chega para todos nós, o Senhor me acolherá no recôndito do teu tabernáculo. Não pode deixar as coisas acontecer para depois a gente tomar decisão. Às vezes depois que aquele filho já não tem volta mais, já estará na droga, que só a misericórdia mesmo de Deus, e Deus renova a cada manhã na nossa vida, que faz a pessoa sair desse caminho. Às vezes é que nós começamos a interceder por ele. Por que nós não intercedemos antes? Tem que interceder, irmão, nós somos cabeça da família. Tem que interceder, por isso que o Obed-Edom, a família deles foi tudo abençoada. Por causa da presença de Deus, a presença de Deus faz a diferença na nossa vida, igreja. A presença de Deus faz a diferença do justo e do injusto, daquele que serve a Deus e que não serve a Deus. Há uma diferença. Jesus Cristo diz assim, pelo fruto conhecereis a boa árvore. Pelos frutos. Se a árvore for ruim, o fruto também é ruim. Jesus está falando pelas palavras da pessoa, a gente conhece se a árvore, se o intento dele no coração dele é bom ou se é mau. Segundo Crônicas 15, 13, 14 e 15. Poderia ter evitado tudo isso, tá, igreja? Davi poderia ter evitado tudo isso aí.
Mas provérbio fala que alegria transforma em choro. E eles estavam com harpa, estavam com tamborim, estavam dançando, estavam com alegria. Quando Uzá morreu, veio aquela tristeza. Aí fala assim, ó. 1 das Crônicas 1:15, 13 diz assim: porquanto vós não a levaste na primeira vez, vai prestando atenção. Por que não levou na primeira vez, do jeito que era ordenado? O sacerdote, 2 na frente e 2 atrás, com a arca no ombro. Por que não levaram? Foi levar no carro. Aí diz assim: o Senhor nosso Deus fez roturas em nós, porque não o buscamos segundo o quê? A ordenança. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, igreja. Deus mandou, está aqui, irmãos. É para fazer. É para ter zelo para a palavra de Deus, irmãos. Não é para ouvir e deixar. Ouve, mas tampa o outro para descer para o coração. Porque a boca vai falar o que o coração está cheio. Lá Romano fala isso. Romano, acho que é 10, 8 ou 9, não vão entrar nesse detalhe. O 13, esse é o 13, né? O 14. Glória a Deus por isso. Deus seja louvado. Santificaram-se. Irmão, agora a coisa certa. Olha. Santificaram, pois, os sacerdotes e os levitas, para fazer subir a arca do Senhor, Deus de Israel. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus sobre os seus ombros, pelas varas que nela havia. É isso, irmão. Como Moisés tinha ordenado conforme a palavra do Senhor. Moisés tinha ordenado conforme a palavra do Senhor, a arca não pode ser carregada, nem que seja numa Ferrari, que não tinha Ferrari, mas hoje tem. Não poderia ser carregada nem numa Ferrari, nem quanto mais em carro de boi. Boi é uma bênção que ajuda a transportar alimento para nós comer nas lavouras. É uma bênção, não é que seja amaldiçoado, não. Mas não era para ser carregado, era para ser carregado no ombro. Mas era longe, era muito longe. Nós não ia aguentar, ia ficar cansado. Pois é, mas o Senhor renova nossas forças. O Senhor renova nossas forças. Eles não sabiam disso, que o Senhor renova nossas forças? Ele levanta o homem do monturo e faz sentar na mesa com o rei, com Jesus, com o rei Jesus, ele faz assentar. Mas não muda a palavra de Deus. A palavra de Deus não pode ser mudada para agradar ninguém. Seja o mais bonito que for, seja o mais bonzinho, seja o mais rico, seja o mais pobre, seja qualquer um, não pode mudar a palavra de Deus para agradar ninguém. Passarão os céus e a terra, mas a palavra não hão de passar. Era ordenado, era ordenança. Pagar o preço. Pagar um preço alto. Glória a Deus, glória a Deus. Eu lembro de uma passagem que se encontra lá em Êxodo 33. Não vão ler, nem ler aqui, porque o nosso tempo já vai ficando esgotado. Deus falou assim com Moisés: Moisés, você sobe com esse povo. Aí Moisés falou assim: olha, mas o Senhor não tirou ele lá do Egito? Sabe o que Deus falou com Moisés? Falou assim: Moisés, eu vou enviar o anjo. Mas eu não vou com eles, não.
Moisés assim falando com Deus. Mas o senhor não vai não, Senhor? Não vou não, Moisés. Por que, Moisés? Por que, Deus? Por que, Senhor, que o senhor não vai conosco? Porque esse povo é obstinado de coração. Esse povo tem um coração voltado para o mal. Por isso que às vezes eu comecei falando assim. As coisas, o propósito é bom. Mas quando a pessoa tem o coração obstinado para outras coisas, ele vende. Ele negocia a palavra de Deus. Ele vende pedaço, lugar no céu para as pessoas. Ele torce a palavra de Deus. Aí Moisés continuou falando com Deus. Falou assim, Senhor, então se o Senhor não for, eu não vou ler não, mas está aqui, eu vou te falar. Êxodo 33, 1, 3 e depois Êxodo 32 em diante. Aí Moisés falou assim, Senhor, se o Senhor não for comigo, irmão, presta atenção, isso está enquadrado aonde nós lemos, em primeiro livro das Crônicas 13, está enquadrado. Moisés falou assim, Senhor, se o Senhor não for comigo, não faça eu subir com este povo. Irmão, isso é o amor que Moisés tinha. Mas sabe o que Deus tinha falado? Falou assim, Moisés, eu não vou convosco, sabe por quê? Porque senão eu vou matar eles no caminho. É coisa séria, irmãos. É coisa séria. Eu vou matar eles no caminho. Aí Moisés falou assim, Senhor, eu te rogo, eu preciso, eu preciso da tua presença, Senhor. Não, Senhor, eu não vou subir, eu não vou fazer isso, se não for da vontade do Senhor, se o Senhor não estiver comigo. Aí Deus virou e falou assim, Moisés, eu vou contigo para te fazer descansar. Oh, glória a Deus. A presença de Deus, irmão, ela faz nós descansar. Ela faz nós deitar na cama. Ela faz nós sonhar como anjo. Ela faz nos descansar. Tira de nós a preocupação, irmão. O que a gente tem que fazer no outro dia, porque o outro dia pertence a Deus. E Deus proverá. Deus que faz por nós, irmãos. Tem uma parte que João diz assim, une a Deus e terá paz, e te virá o bem. Tem que estar unido com Deus. Por que Deus restaurou tudo aquilo que Jó tinha perdido? É por causa disso. É por causa das palavras de Jó. Ela agradou a Deus. Adiantou este povo, irmãos, aos olhos de Deus parecer bem, levar a arca no carro. E agora? A morte lá de um irmão lá que morreu fulminado. E Deus falou com Moisés, ele falou assim, não, Moisés, eles é obstinado, eu não vou com eles, porque senão eu vou matar eles no caminho. Se você ler Êxodo 33 todo, aí você vai encontrar essa passagem. Não, Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não faz subir. Então eu não vou fazer. É conselho de Deus, irmãos. Não toma conselho com o ímpio. Toma conselho com Deus. Sabe por quê? Tem uma palavra aqui que diz assim, quer ver? Glória a Deus. Salmo 73, 24. Irmão, isso aqui é maravilhoso. Olha que palavra, irmão. Olha que palavra. Isso aqui é tudo para nós, irmãos. Isso aqui é tudo, para resumir tudo o conselho de Deus. Diz assim, guia-me-ás com o teu conselho, e depois me receberá na glória, irmão, na glória. Na glória.
glória. Quem obedece o conselho de Deus depois vai receber com ele na glória, e vai receber nós na glória, irmão. Que andemos sob o conselho dele, não sob o conselho do homem, mas andamos sob o conselho do Senhor, nosso Deus, aquele que vive e reina para frente, para sempre. Provérbio 14:13. Vocês viram que Davi, eles dançaram, eles alegraram, eles foram com a arca, cantando alegre. Não aconteceu isso? Depois que Uzá foi fulminado lá na presença de Deus, o que aconteceu com Uzá? Morreu, não morreu? O que aconteceu com Davi? Começou a chorar. O Provérbio 14:13 diz aí, ó. Provérbio 14:13. Até, ó, já está aí, ó. Ô, glória, hein? Esses varões são amados mesmo, de Deus e nosso, né? Diz assim: até no riso o coração sente dor, e o fim da alegria é a tristeza que eles tiveram. Acabou a alegria deles com a morte lá do irmão. Acabou. E às vezes, igreja, vou te falar a verdade, às vezes Davi pecou muito, não pecou? Davi não pecou muito? Você acha que Davi pecou muito ou pecou pouco? Muito, né? Muito. Ele não era o segundo coração de Deus? Deus não amava ele tanto? O que eu aprendo com isso? O que o irmão aprende com isso? Mesmo que Deus agrade em nós, irmão, nós vamos passar por luta na vida. Mesmo que nós seja segundo o coração de Deus, nós vamos passar luta, nós vamos passar por tentação, nós vamos passar por provação. Davi pecou demais, irmãos. Aquele soldado de Batseba, quando ele ficou com Batseba e mandou matar aquele soldado, Natã, Deus enviou Natã, aquele profeta. Você fala com Davi, você conta uma história que o homem tinha uma cordeirinha que dormia no seu regaço, que alimentava no seu regaço, e vinha um viajante, ele matou aquela cordeirinha. O viajante, o profeta começou a falar com Davi. Quando Davi tomou a Batseba com uma esposa, entendeu? Então ele pecou e pôs ainda o soldado Urias na frente da batalha para morrer, para ele ficar mais à vontade. Agora o marido dele morreu, eu fico mais à vontade. Mas não era da vontade de Deus, não, irmãos. Não era da vontade de Deus. Aí Davi virou e falou assim: é, profeta, então esse homem deveria morrer. Aí o profeta falou assim: esse homem é você. Deus já tinha falado com Natã o que Davi fez. Mas se a gente pega, irmãos, se a gente pega o Salmo 50, onde nós já teve, nós vamos ver o arrependimento de Davi, irmãos. Davi foi aquele que arrependeu. Irmão, presta atenção numa coisa. Remorso é uma coisa. Remorso a pessoa vai falar. Às vezes tem lá Tem. Às vezes você vai assustar aquele marido que mete o cacete na mulher diária. Aí quando é no outro dia ele está com cara de pau. Aí chora. Oh, meu amor. Oh, meu bem. Não vai acontecer isso não. Até chora. Quando passa um mês ele está fazendo tudo de novo. É remorso, sabe, irmãos? Davi não teve remorso, não. Ele arrependeu, verdadeiramente ele arrependeu. Ele foi arrependido.
Por isso que ele diz que os ossos não conseguiriam sustentar o peso do corpo dele. Ele perdeu toda a força, irmão, que o ser humano pode perder. Davi perdeu. Mas Deus o perdoou. Deus o perdoou. Salmos 50 e 51 a gente vê corretamente, mas tem coisa que a pessoa não conserta. Não. Mas Davi não consertou, não. Davi não consertou, não. Ô irmão, não estou aqui sendo juiz do rei Davi, não estou aqui condenando ninguém não, tá, irmãos? Eu estou falando que a pessoa pode ser de Deus, que ele é sujeita ainda à tentação. Jesus não acabou de batizar, irmãos? Não veio uma voz do céu e uma pomba, e a voz dizia assim: este é o meu filho amado em quem me compraz? Não foi isso? Aí aquela pomba representando, simbolizando o Espírito Santo, não foi isso? Depois que Jesus batizou, lá em 3 de Mateus, quando chega no 4:1, o que aconteceu com Jesus, irmãos? Ele foi levado pelo Espírito Santo no deserto para ser tentado. Para ser tentado, depois de Deus falar assim: este é meu filho amado a quem me compraz. Davi era segundo o coração de Deus, e ele, igreja. É Deus que falou isso. Mas nós vamos ver aqui, 1 Crônica 21, nós ainda temos um tempo aí de uns 15 minutos. 1 Crônica mesmo, está no livro de Crônica, está aí no livro 21, 11 em diante. Vai prestando atenção, tá, irmãos? Isso aqui também é complicado, tá, irmão? Foi complicado. As coisas nós via assim que antigamente, lá nas leis, havia um sacrifício, tá, irmãos? Havia um sacrifício de um animal, de qualquer coisa. Eles sacrificavam um animal que não tirava pecado do mundo. O Salmo 32 fala: escondiu o pecado, empurrava o pecado para debaixo do tapete. Então era diferente. Hoje nós temos o Cordeiro de Deus, João 29, que tira o pecado do mundo. Então, em parte, irmão, lá no passado eles abusavam um pouco. Porque está escrito ali, ó. Diz assim: e Gade era um profeta, veio a Davi e lhe disse: assim diz o Senhor assim diz o Senhor, escolhe para ti, 3 anos de fome. Mas não é totalmente não, amado. Deixa eu ver uma coisa aqui. 21:11, está certo, 21:11. Mas me parece que começa no 21. Parece que começa só no 21. É aí mesmo. Para nós chegar lá depois. Nós tem tempo ainda, tá, igreja? Não tenha pressa não. Tenha pressa não. Glória a Deus. Diz assim: então Satanás se levantou contra quem, irmãos? Contra Israel. E citou, quem que ele citou, irmãos? Davi a numerar Israel. Vai prestando atenção. E disse Davi a Joabe, aos maiorais do povo: ide, numerai Israel desde de Berseba até Dan, e trazei a conta para que saiba o número deles. Então disse Joabe: o Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes, tanto como é. Quer dizer, parar aqui um pouco. Tanto como é. Não precisa contar ninguém, não. Você ora a Deus, rei, que Deus, se você tem 100, Deus vai te dar 200, o Senhor vai te dar 200. Ele vai acrescentar para você quanto você tem. Era coisa errada, igreja. Isso era tipo de um censo.
No Brasil não é feito o censo diariamente? Então conta ao povo. Era um censo que estava fazendo. Aí ele continua. Então disse Joabe: o Senhor acrescenta ao seu povo 100 vezes tanto como é. Porventura, ó rei, meu senhor, não são todos servos de meu senhor? Por que procura isso o meu senhor? Por que seria isso causa de delito para com Israel? Aí prestando atenção. Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. E prevalece sempre, né, irmão? O rei prevalece contra. Por isso saiu Joabe e passou por todo Israel. Então voltou a Jerusalém. E Joabe deu a Davi a soma do número do povo. E era todo o Israel 1.100.000 homens. Dos que arrancavam da espada, e de Judá 470.000 homens. Então deu ele a conta tudo. Dos que arrancavam da espada. Muito bem. Aparentemente, aos olhos humanos, o caminho parece bom. Mas a palavra fala que no fim do caminho, o fim é caminho de morte. Parece bonito. Parece até uma coisa interessante. Uma coisa que não tem problema algum. Mas nós esquecemos que Deus é detalhista. Por isso que Apocalipse fala se tirar uma vírgula, ou um tio de uma palavra, ou acrescentar, Deus também vai acrescentar na vida da pessoa. A maldição também na vida da pessoa. Então aquilo que agora nós podemos passar por 11. Glória a Deus por isso. E Gade veio a Davi e disse: assim diz o Senhor. Irmão. Deus é amor, mas Ele é justiça, igreja. Ele é justiça, Ele é justiça. Ai daqueles que zombam de Deus. Ai daquele que diz: eu não preciso de Deus. Ai daquele que diga: eu faço o que eu bem quero. Ninguém tem nada com a minha vida. O corpo é meu. Ai daquele, esse ai de Deus, igreja, esse ai de Deus é forte. Aí diz assim: e Gade veio a Davi e lhe disse: assim diz o Senhor, escolhe. Quer dizer, Deus deu uma escolha para ele. Você pode escolher o que você quiser. Porque Deus, irmão, Ele não interfere, presta atenção. Deus não interfere na nossa decisão. A decisão é própria, a decisão é minha, é de você, a decisão é da igreja. Mas tudo tem uma consequência. O que o homem semear sem fará tem consequência. Passa 1 ano, 2 anos, não veio, passa 10, passa 50, às vezes quando passa 60 anos, vem a colheita. Assim diz o Senhor: escolhe para ti. Vamos ver o que Deus mandou escolher. Os 3 anos de fome, ou que 3 meses seja consumido diante do teu adversário. E a espada de teus inimigos te alcance, ou que 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra. E o anjo do Senhor destrui todo o termo de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de levar a quem me enviou. Olha o profeta falando com ele. Então disse Davi a Gade: estou em o quê? Grande angústia, irmãos. Ele já tinha pedido. A presença de Deus já não estava com ele. Ele já estava angustiado. O que eu vou fazer agora? O que eu vou escolher?
Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia. Caia eu, pois, na mão do Senhor, porque eu sou muitíssimo as suas misericórdias. Ele escolheu bem, né, igreja? Escolheu bem, muito bem. Mas que eu não caia nas mãos dos homens. Mandou, pois, o Senhor... Vai prestando atenção às consequências do erro de uma pessoa, igreja. Mandou, pois, ainda mais de um rei, mandou, pois, o Senhor a peste a Israel. E caíram de Israel 70.000 homens. Quem foi culpado, irmãos? Quem foi culpado? Ele. Ele foi culpado por essa morte desse pessoal, irmãos. Por quê? Porque Satanás não incitou Davi, não. Satanás incitou o povo de Israel. Vai prestando atenção nisso. Satanás, às vezes, quando ele não pode usar um maior da família, ele usa o menor. Ah, não, com aquele eu não posso. Aquele é de oração, aquele que está na igreja domingo, aquele que está na igreja buscando o Senhor. Satanás, ele só não estuda a mente. Mas ele conhece, ele é onisciente, onipresente, ele só não é onipotente. Vai prestando atenção nisso. Mas ele estuda. O que aconteceu? Satanás tinha incitado o povo todo de Israel, os que puxavam da espada. Aí o povo concordou. O povo concordou em numerar, em fazer o censo, para ver contra... Irmãos, Deus sabe o que nós necessitamos. Deus sabe que se nós estamos comendo aquele ovo com feijão, um feijãozinho e arroz, Deus sabe que nós estamos agradecendo Ele. Deus sabe que nós não vamos murmurar por causa disso. E quando é amanhã, hoje nós temos um ovinho, um feijãozinho que já está bom demais. Um anguzinho, uma mostardazinha, já está bom demais. Mas outro dia Deus vai acrescentar um acém, moço. Um acém, um músculo, um patinho. Outra vez um filé mignon, um alcatra, uma picanha. Porque Ele é Deus, Ele sabe o que nós necessitamos. Mas nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém, igreja? Que o Espírito Santo possa ter falado conosco, tá, irmãos? Não despreze a presença de Deus. Não despreze. Não despreze. Respeite. Vamos respeitar a presença de Deus. Vamos respeitar, agradecer, ser grato àquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, irmãos. Efésios 3:20 fala que Deus faz pouquinho. É isso. Deus faz pouquinho. Deus faz abundantemente, Efésios 3:20, mais de que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que habita em nós. Quem tem poder de Deus dentro de você aí? Dá um glória a Deus, dá um glória a Deus, aplaude, dá um glória a Deus, dá um glória a Deus. A presença de Deus na nossa vida, irmão, faz a diferença. Faz a diferença. Que Deus possa abençoar muitíssimo a nossa vida.